Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito. Programa Vida e Espírito sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, ou você também acompanha pelo site tvsaotomedasletras.com. Toda sexta-feira, às 22 horas, eu estou aqui com você fazendo o programa Vida e Espírito, sempre trazendo alguma temática espiritualista, ufológica, espírita, esotérica, algum assunto que faça eco dentro das minhas atividades e que eu possa achar interessante o suficiente para trazer aqui para o nosso programa. Muito bem, muito feliz que nós temos agora quase 200 inscritos no canal, que é bastante gente para mim, porque são pessoas participativas que mandam e-mail, que mandam mensagens, e eu fico muito feliz em poder fazer parte da vida dessas pessoas, pelo menos, né, alguns minutos por semana. Muito bem, vamos lá. O assunto de hoje é um assunto muito interessante para mim pessoalmente, porque é uma atividade que eu participo há muitos anos. O assunto é cirurgias transfísicas. O que quer dizer cirurgias transfísicas, né, e quais as decorrências disso e por que eu estou falando disso. E é para isso que estamos aqui hoje, então faço o convite para a gente conversar sobre isso. Vamos lá? Programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. De volta, vamos falar então de cirurgias transfísicas. Muito bem, esse tema ele é um tema muito denso para mim, porque ele é muito presente na minha atividade semanal. Eu participo de um trabalho de cirurgia transfísica. Bem, para nós podermos entender isso sem ter que dar muitas voltas, eu poderia fazer um paralelo já muito eficaz, né, e muito prático. Nós podemos entender a cirurgia transfísica pelo que se chama de cirurgia espiritual. Então nós podemos entender, e aí eu vou explicar para vocês o porquê desse termo transfísico e porquê que também não é exatamente uma coisa e a outra. Pois bem, quando nós falamos em cirurgia espiritual, nosso pensamento é remetido imediatamente ao espiritismo. Espiritismo, eu não estou falando só do espiritismo kardecista. Apesar de eu ser espírita e ser o espírita kardecista, eu sei que os espíritas não gostam de agregar esse termo, porque falaram, espiritismo é só o espiritismo, né, codificado por Allan Kardec. Isso para quem está dentro do espiritismo, sim, mas para quem está fora, não. Né? Então, se faz espiritismo, você dá conta da Umbanda, dá conta do Candomblé, às vezes dá conta de manifestações espiritualistas, né, diversas. Então a gente tem que considerar que, para quem está fora do espiritismo, a palavra espiritismo tem essa acepção ampla. Então vamos pensar, quando a gente fala em cirurgia espiritual, a gente pensa para além do kardecismo só. Né? Então assim, a gente vai lembrar do Arrigó, né, que fazia cirurgias espirituais ostensivas, né, na década de 70, que incorporava o Dr. Fritz, que era um espírito, mas mesmo assim isso ia para além da doutrina espírita, né? Assim, a gente tem a reverberação dessa ideia de cirurgia espiritual na Umbanda, a gente tem isso no espiritualismo. Você vai em grupos espiritualistas, vamos fazer uma cirurgia espiritual. O que é uma cirurgia espiritual? Uma cirurgia espiritual, a gente pode resumir que é uma intervenção que se dá no corpo de uma pessoa para dirimir uma enfermidade, e essa intervenção parte de um outro plano, o plano espiritual. A ideia é essa. Nesse ponto a gente poderia pensar que a cirurgia espiritual, por essa definição, ela poderia ser, por exemplo, quando a pessoa vai numa igreja evangélica e é curada de uma enfermidade, isso acontece, claro, né? A intervenção espiritual não se dá só por essa ou por aquela religião, se dá por qualquer uma, se dá pela fé, na verdade. Quando isso acontece, nós podemos também pensar que é uma cirurgia espiritual, né? Por que não? Porque é uma intervenção, né, que está acontecendo para dirimir uma enfermidade e ela está partindo de um outro plano. Então seria uma cirurgia espiritual. A grosso modo, isso seria uma cirurgia espiritual, então o conceito seria essa intervenção.
Mas ele pode ir um pouco além. Por exemplo, a cirurgia feita pelo o Arrigol, o médium, ela era uma cirurgia espiritual ou não? Porque, na verdade, ele estava incorporado pelo médico Dr. Fritz e ele fazia essa cirurgia fisicamente. Ele cortava os pacientes, fazia a cirurgia de uma forma assim, presente. O cirurgião estava presente, muito embora manipulado pelo espírito. Então temos aí uma questão também, né? Isso é uma cirurgia espiritual? É tido como sim. Dentro do meio espírita, espiritualista, obviamente é uma cirurgia espiritual, porque não estava acontecendo só aquilo ali, não era só aqueles cortes, né? É o que se fala. Não eram só aquelas intervenções físicas que tinham todo um suporte espiritual. Mas aí a gente já vê extremos, né? Então tem a cirurgia espiritual em que não há um toque físico, né, dos médiuns, enfim, e a intervenção é direto do plano espiritual e tem consequências físicas, né? Ela não fica na abstração, né? Pessoas que acordam com cortes, nós temos muitos relatos, eu tenho registros disso no grupo espiritual que eu dirijo, de fotos, inclusive de pessoas que acordam com cortes. E nós temos essa cirurgia ostensiva, que é a cirurgia quando o médium ele é incorporado por um médico extrafísico, né, um médium, e ele vai lá e faz a cirurgia. Muito bem, e o que é a nossa cirurgia transfísica? A cirurgia transfísica, o termo transfísico foi cunhado por um espírito de um médico chamado Emílio Kraepelin. Esse médico foi um neuropsiquiatra do século XIX, foi um psiquiatra na verdade, e ele pesquisou muito as questões psiquiátricas, desenvolveu muito a ciência, né, tido como uma das referências, e ele, né, desencarnou no século XIX, mesmo no começo do século XX, e ele retornou através da nossa mediunidade. Eu tive contato com ele desde a minha adolescência, e ele escreveu um livro através de mim como médium. Esse livro que se chama Psicanálise Transfísica, uma introdução, em que ele propõe uma psicanálise com outro fundo, um fundo espiritualista. E o Dr. Kraepelin nos orientou no nosso grupo de cirurgias espirituais, e ele que dá suporte às cirurgias espirituais que são feitas à distância. Inclusive, quem está assistindo esse vídeo e tiver a necessidade de saber sobre esse trabalho vai poder pedir informação. São cirurgias que são feitas às quintas-feiras, às 23 horas, e as equipes espirituais vão à casa dos enfermos, com resultados que nós temos, né, relatos e registros de resultados que vão muito além do que se pode supor, né? Pessoas que foram curadas e tiveram intervenções em enfermidades gravíssimas, né? Muito bem, mas por que transfísico? Porque transfísico, né, segundo o Dr. Kraepelin, tira o peso de se tornar a cirurgia que é feita do outro plano como que ela carrega uma pecha de religiosidade, né? Porque quando se fala cirurgia espiritual, você já liga algumas religiões, né? E se desliga de outras. E a cirurgia transfísica é uma cirurgia que vem de um outro plano, né? E ela é feita a partir desse plano. E aí nós temos que conversar sobre esses planos. Planos para além do físico. Planos transfísicos. O que seria um plano transfísico, né? Para além do que é físico. Então nós temos aí uma grande confusão. Por quê? Porque assim, quando nós falamos em espiritual, plano espiritual, você entende, e eu entendemos assim no primeiro momento, que é o plano para onde vão os espíritos. Então vamos pensar assim, a minha mãe desencarnou, um amigo seu desencarnou, ele foi para o plano espiritual, não é? Muito bem, só que os espíritos no plano espiritual, eles têm um envoltório que eles não se livram, que é o perispírito. E o perispírito, ele é matéria sutil, mas é matéria.
Isso está desde a doutrina kardecista até as doutrinas espiritualistas, e está na experiência do médium, na experiência de quem faz projeção astral. Então sabemos que o perispírito é material, matéria sutil. Bem, então os espíritos saíram do mundo material e foram para o mundo material? Sim, de certa forma, porque eles continuam envolvidos numa matéria, embora menos densa, não é? Então vamos acompanhando esse raciocínio. Uma cirurgia espiritual, a gente tem ideia de que ela vai partir apenas do plano espiritual sutil, né? Que esses cirurgiões vão estar agindo de um plano espiritual que não tem nenhum contato, né, com o material, a não ser no momento da interferência, né? Quer dizer, a gente vai, por exemplo, tirar um tumor, vai ser tirado de uma pessoa. Isso acontece em cirurgias espirituais, né? Então, quer dizer, os espíritos lá do plano espiritual, eles vão agir, vão ficar ali do plano espiritual, e de repente alguma coisa acontece no mundo material, aquele tumor some, né? Aí a gente está no âmbito do milagre, e aí nós temos esse problema para explicar, né? Mas e aí? Né? Como que foi? Que mão foi lá e pegou? Que aparelho foi lá e pegou? Então, na verdade, nós estamos falando de mundos sutis. E aí eu queria conversar com vocês sobre como esses mundos, para além dessa matéria bruta nossa, eles podem se confundir e nós estarmos tomando uma coisa por outra. Veja só. Primeiro vamos pensar em quais possibilidades de realidades para além da nossa matéria bruta. A gente tem as realidades extradimensionais, por exemplo. Nós temos as realidades na quarta dimensão, na quinta dimensão. Ah, Rogério, é muita viagem. Não precisa ser. Pode olhar a física hoje em dia, né? A física quântica e a ciência, né? Tá estudando a quarta dimensão. Aliás, o Einstein já falava da quarta dimensão. Até Descartes falou de quarta dimensão. Quer dizer, se for ver lá para trás, então muita gente já fala. Então isso daí a gente tem um conceito de quarta e de quinta dimensão. São dimensões que nós não conseguimos compreender, não conseguimos visualizar enquanto humanos, né, na matéria densa, bruta e mesmo por conta do nosso entendimento. Bem, esse seria um plano extrafísico, né, algo que viria de uma outra, que usaria essa dimensão para chegar aqui, ou viria de uma dimensão. Nós já estamos, né, falando um pouquinho de extraterrestres e tal. Mas esses planos extradimensionais, a gente pode entender também como planos perispirituais, né? Ou espirituais. Quer dizer, até que ponto, quero dizer para vocês, um médico extrafísico, né, para além do físico, ele está agindo de um plano puramente espiritual, que seria muito pouco plausível, ou de um plano perispiritual, que é uma matéria muito sutil, mas ainda é matéria, mas ele consegue então se comunicar com a matéria, ou de um plano extradimensional. O que eu quero dizer para vocês é que nem tudo que nós não vemos pode ser jogado dentro do mesmo balaio. Então, assim, muitas vezes essas cirurgias espirituais, que com a palavra espiritual a gente já se liga a uma certa religiosidade, algumas coisas. Muitas vezes essas cirurgias podem estar sendo feitas, sim, de um plano material que nós não conseguimos vislumbrar, ou porque se trata de um plano perispiritual, de uma matéria que já é menos densa, ou porque se tratam de médicos que conseguem manipular a sua própria matéria e que conseguem transitar nessas regiões menos densas. E aí nós estamos falando de seres encarnados também. Seres encarnados que conseguem manipular sua matéria, seres mais evoluídos, seres extradimensionais e que podem estar extradimensionais ou não de acordo com a sua vontade, pela sua capacidade de manipular isso. Eu falo de extraterrestres, falo desses seres que vêm de outros planetas ou que estão fora do nosso planeta, que também são extraterrestres.
Sabemos que os Greys são grandes médicos, grandes geneticistas, e eu estou totalmente convencido, depois da minha abdução, que eles estão envolvidos na questão das cirurgias. Bem, aquelas pessoas que acompanharam o vídeo da minha abdução viram o corte que eu sofri na minha abdução, né? Esse corte teve depois uma repercussão no meu intestino, ele parou de funcionar alguns dias, depois voltou. E esse extraterrestre, que era um Grey alto, né, ele se apresentou para mim, fizeram esse corte, essa cirurgia em mim, física, né, ficou o corte. E esse procedimento foi feito numa quinta-feira à noite. Foi feito num dia de cirurgia, num dia que eu não participei desses trabalhos de cirurgia. Então o que eu quero dizer para vocês é que, assim, trocando em miúdos, espíritos e ETs, ou mundo espiritual e mundo extradimensional, eles podem se confundir. Para nós, para eles não, para nós. Então nós achamos que tudo que nós não vemos é espiritual, mas longe disso, né? Para além da nossa percepção bruta, fechada, nós temos muitas possibilidades de mundos, de outras vibrações, em outras dimensões, esses mundos perispirituais. Eu estou chamando de um mundo perispiritual, que é esse mundo onde os espíritos que estão aqui na Terra, eles vivem, que é um mundo em que você está envolto por um perispírito, e um mundo espiritual sutil, que está muito longe de nós mesmo, né? O Ramatiz, que é o espírito que escreveu muito sobre diversas questões, apesar de ele sofrer um certo bullying na doutrina espírita, né? Mas o Ramatiz é um espírito muito, muito sábio, né? E todos podem errar também, espíritos encarnados, e apesar de ter muitas declarações polêmicas, o Ramatiz conta naquele livro Sublime Peregrino o quanto tempo que Jesus necessitou de preparação para poder encarnar na Terra, né? E ele arredonda esse tempo por mais ou menos 1000 anos. Então Jesus teve que ir se adensando, porque ele estava muito distante, né? Já tinha perdido o seu perispírito, muito sutilizado. Então ele teve que se adensar. E uma imagem magnífica que o Ramatiz fala é que era como se ele estivesse descendo no charco escuro, né? Na lama escura, para ajudar os vermes, né? Então imagine a nossa situação. Seria como nós aqui na nossa sociedade. Beleza, agora você vai viver 30 anos lá embaixo, no esgoto, né? Você vai se misturar com aqueles vermes para tentar ajudá-los. E é mais ou menos essa comparação que Ramatiz faz com a situação vibracional de Jesus. E aí ele passa quase esses 1000 anos descendo, né, sua vibração até conseguir entrar num corpo humano. Muito bem, a cirurgia transfísica seria então essas cirurgias que partiriam desses outros planos, seriam todos esses planos que eu falei para vocês, e são as intervenções que se dariam através desse mundo exterior, né, ao mundo da carne bruta, para modificar, para manipular os elementos deste mundo pesado. Nós estamos falando de seres que têm conhecimentos grandiosos, tanto os espíritos evoluídos que estão desencarnados, quanto seres extradimensionais, extraterrestres, que têm um conhecimento muito grande da genética e que conseguem inclusive transitar por mundos mais sutis e interferir na carne bruta, vamos dizer assim. As cirurgias transfísicas seriam quaisquer intervenções que tivessem a intenção de ajudar, né, na máquina humana ou de um animal, e que partissem desses planos. Então, interessante esse trabalho. A cirurgia transfísica, claro, esse termo é muito restrito ao nosso trabalho, ao meu trabalho, assim, não é um termo tão divulgado, mas é um termo técnico usado pelo mentor dos nossos trabalhos, que inclusive eu tenho dúvidas se é realmente um médico, esse médico desencarnado, ou se ele toma esse avatar
né? E possa ser também um ser extradimensional ou um ser extraterrestre, mesmo porque até hoje dessas cirurgias a única que eu vi na minha frente fisicamente foi esse Grey, esse tal Grey que esteve presente, que você pode ver aí nos vídeos da minha abdução. Muito bem, este foi o programa Vida e Espírito de hoje, falando dessa modalidade de intervenção, né? A gente tem das intervenções tradicionais, essas corriqueiras, a gente vai no médico e vai no médico terreno, né? E nós temos também essa outra modalidade, além de muitas outras, que são as intervenções espirituais ou transfísicas. Aqueles que tiveram o interesse despertado para saber sobre a cirurgia transfísica ou tiver necessidade de passar por uma cirurgia ou indicar alguém, essas cirurgias são à distância, são gratuitas, com muitos relatos de pessoas que tiveram progressos e assim inimagináveis até então, antes de se submeterem a uma ou algumas cirurgias. Mais informações vocês podem mandar um e-mail para os dados que estão aí embaixo. Agradeço a sua atenção, desejo uma ótima semana. Quarta-feira estarei fazendo um atendimento mediúnico juntamente com o meu amigo Adriano Calzone. Os dados também vão estar aí embaixo. E aí vocês podem acompanhar também minha agenda, eu vou deixar o site aí. E a gente vai trocando informação. Daqui para o final do ano tem muitas palestras, muitos eventos, e aí eu vou informando vocês, ok? Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Até lá!